Meu nome é Luiz Antônio, eu sou professor do Instituto de Física de São Carlos e hoje eu vou falar para vocês sobre geradores eletrostáticos. Esse nome gerador, a gente tem que falar, se usa essa palavra gerador, mas não é bem gerador. Você não gera cargas elétricas, você não cria nem destrói cargas elétricas, nós já falamos várias vezes. O que você provoca é uma separação de cargas. Mas nós vamos sempre estar falando de geradores e a gente já sabe o que a gente está falando. O primeiro gerador eletrostático, tá certo? É o atrito, foi a primeira experiência que o Tales de Mileto fez, por exemplo. Nós também, tá certo, fizemos aqui, não usando o âmbar, mas usando um canudo. Então você pode usar um canudo, um pedaço de papel higiênico, e você sabe que quando você atrita, você induz uma separação de cargas. Um corpo fica com carga negativa e o outro fica com carga positiva. Uma coisa que também você pode usar nos seus experimentos é um pedaço de tubo de PVC. Isso aqui é PVC comum, o importante é que você lave para que ele não fique com gordura. Então você tem que lavar, isso aqui carrega bastante também. Então o que acontece quando eu atrito o canudo ou o PVC? Eu induzo uma separação de cargas. E nós sabemos que o canudo ou o pedaço de PVC vai ficar com carga negativa e o papel vai ficar com carga positiva. Então isso aqui é uma máquina, é um gerador eletrostático. O primeiro gerador eletrostático, assim, diferente disso aqui, já uma maquininha mesmo, ele foi feito em 1672. E ele foi feito pelo Otto von Guericke. Tá aqui, esse aqui era o gerador que ele fez. Isso aqui é uma esfera de enxofre, que ele ficava girando, e por atrito com a mão dele, a esfera ficava com uma carga e ele ficava com a outra carga. E isso aí foi muito utilizado. Por exemplo, o Joseph Gray, em torno de 1730, usava isso para fazer demonstrações e para entender que uma pessoa, o corpo humano, conduzia a corrente elétrica. Então aqui ele está atritando lá o pé de um garoto que está pendurado por umas cordinhas e o garoto está encostando aqui numa menina que está com a mão onde tem um monte de papelzinho e o papelzinho gruda na mão dela, porque sai carga da esfera, passa para o menino e vai para a mocinha lá. Então são coisas extremamente importantes. Em 1775, o Volta ele desenvolve uma outra máquina eletrostática, que se chama eletróforo perpétuo de Volta. E você vai entender por que esse nome perpétuo, quando a gente começar a utilizar esse eletróforo. O Volta nasceu em 1745, na Itália. Em 1774, ele assume uma posição de professor numa escola secundária. Em 1775, ele é nomeado professor da Universidade de Pávia. E em 1815, ele torna-se professor de uma grande universidade, que é a Universidade de Pádua. E o Volta fez inúmeras contribuições para a eletricidade. Aqui tem uma pintura do Volta, e aonde você vê que a pilha, que nós vamos discutir futuramente, e aqui está o eletróforo dele. Como é que é? Então esse eletróforo, tem um desenho aqui mais moderno de um eletróforo, é isso aqui. Vamos entender como é que isso funciona agora. Então é o seguinte, para mim montar o meu eletróforo, eu vou precisar de uma placa de PVC. Então eu posso pegar um pedaço de acrílico, esse acrílico ele está descarregado. Como é que eu posso carregar o acrílico? Eu posso atritar ele com papel. Ele vai ficar com carga negativa. Então vamos entender agora o que vai acontecendo. Eu tenho o acrílico, o pedaço de PVC atritado com papel, ele vai ficar com carga negativa. Eu vou construir também um sisteminha que é uma chapa de material condutor, pode ser ferro, alumínio, cobre, presa a um isolante. Isso aqui é isso aqui, ó. É uma chapa de papel de alumínio, alumínio, presa a um material isolante. Isso aqui pode ser um HD de computador, vai funcionar também, não tem problema. E aí o que vai acontecer? Quando eu aproximo esse sistema do meu PVC carregado, eu vou induzir aqui uma separação de cargas, muito eficiente, porque isso aqui é um metal, é um condutor. As cargas se locomovem muito bem. Então aqui vão ficar cargas positivas e aqui vão ficar cargas negativas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aproximar, vou encostar esse sistema metálico no PVC.
Não vai haver uma migração de carga de um corpo para o outro, porque o PVC é isolante. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aterrar, eu vou ligar a terra, através da minha mão, essa parte da chapa metálica. E essas cargas negativas, que querem ficar o mais longe possível dessas cargas negativas, vão migrar para a terra. Depois eu desfaço essa ligação e afasto o meu sisteminha aqui, que vai ficar com carga positiva. Então agora isso aqui tem carga positiva. E eu posso fazer isso inúmeras vezes. Então vamos ver um funcionando, tá? Então isso aqui é um pedaço de acrílico comum. Pode até ser uma transparência, um plástico. O importante, pessoal, é que você limpe essa coisa para não ficar com gordura. Então tá aqui, e aqui está o meu sisteminha. E eu prendi aqui no meu sisteminha uma fitinha, aqui ó, uma fitinha aqui vermelha, tá certo? Tá aqui, tá presa aqui. Se eu fizer isso, nada acontece, porque esse cara não está carregado. Agora vamos eletrizar o nosso acrílico. Então eu vou fazer isso aqui, ó, estou eletrizando o acrílico por atrito, ele está ficando com carga negativa, tá certo? Ele está carregado, e agora eu vou colocar o meu sisteminha em cima dele, vou ligar a terra. Como é que eu faço ligar a terra? Encosta a minha mão. Essas cargas negativas que estavam aqui em cima, que queriam ficar o mais longe possível do acrílico, foram para a minha mão, foram para a terra. E agora eu separo, esse sisteminha está carregado. Olhe como a fitinha levantou. Como é que eu faço para descarregar esse cara? Basta eu ligar a terra. Vou ligar a terra, ó. Descarregou. Por que o nome perpétuo? Porque eu posso fazer isso um monte de vezes. Ó, coloquei aqui em cima de novo, encostei a mão, eu não eletrizei mais lá embaixo. Faço de novo, ó, está eletrizado. Descarrego, vou fazer de novo. Está eletrizado. Descarrego, vou fazer de novo. Descarrego. Então isso aqui é uma máquina eletrostática que pode funcionar indefinidamente. Agora não pense que você está gerando essa separação de cargas sem gastar energia. Está se gastando energia. Que energia? A energia mecânica, né? Eu estou fazendo esse trabalho aqui, por isso que eu estou provocando essa separação de cargas. Parte do feijão que eu comi ontem está sendo gasto para fazer isso aqui, ó. Colocar a mão, tirar a mão e aí fica eletrizado. E eu posso aterrar. Aqui eu tenho um outro eletrófilo de volta. Esse aqui ele é um pouco maior, ele vai gerar uma tensão maior. Isso aqui é PVC, aquelas placas de PVC de forro. E aqui isso aqui foi colado uma na outra com uma fita, você pode montar isso. E isso aqui é uma chapa de pizza, tá? Aquelas bandejas de alumínio lá de pizza. Como é que eu faço? Eu preciso colocar um material isolante aqui. Aí eu usei isso aqui, ó. É um prendedor daqueles que a vácuo, tá? Quando você faz aqui, ele está preso aqui, ó. E aqui tem um pedaço de plástico, material isolante. Observe que ele já até ficou eletrizado, ó. Vou descarregar aqui. Então eu vou eletrizar de novo esse cara aqui. Esse aqui tem mais área. Então a diferença de potencial que ele vai gerar vai ser maior. Certo? Tá? Ligo a terra, desligo a terra e separo. Está carregado aqui, olha as minhas fitinhas aqui, todas levantadas. Para me descarregar, basta que eu ligue ele à terra. Desliguei. Vamos fazer de novo. Está aqui, aqui, liguei a terra, tirei o terra. Está aqui, ó. Aqui, ó. Vou descarregar. A diferença de potencial aqui, pessoal, é muito alta. É da ordem dos 1000 volts. Como é que eu posso mostrar para vocês? Eu tenho uma lampadinha aqui, que é uma lâmpada neon. Essa aqui é uma lâmpada que a gente usa lá no laboratório para fazer espectroscopia. Eu peguei ela porque é mais fácil dela aparecer na filmagem. Mas você pode fazer a mesma coisa com uma lâmpada fluorescente dessas da sua casa. Tá? Uma lâmpada fluorescente velha, queimada. Se você fizer esse experimento, construir esse eletrófilo de volta, ela vai dar um flash. Então vamos lá, eu estou segurando a minha lâmpada aqui, liguei a terra, tirei do terra e afasto e vou colocar a minha lampadinha aqui, ó. Vamos fazer de novo. É perpétuo o negócio. Vamos fazer mais uma vez. Aqui. Então esse aqui é o famoso eletrófilo de volta, é uma coisa que vocês devem construir. Estou sempre chamando a atenção para vocês disso, é importante que vocês ganhem essa habilidade. E aí, pessoal, depois começaram a aparecer um monte de máquinas eletrostáticas. Teve o mesmo cara que inventou
o eletroscópio de folhas, ele pegou o eletroscópio do volta, o eletrófilo, e automatizou. Ele fazia esse sistema funcionar, encostava, ligava a terra, tudo automático. E aí ele chegava a uma diferença de potencial bem mais alta, e ia acumulando muita carga. E se começou a construir muitas máquinas eletrostáticas, porque o pessoal já estava pensando em construir aceleradores de partículas. Só tem o seguinte, essas máquinas eletrostáticas, elas são muito famosas, mas elas tinham uma limitação. A tensão máxima que elas chegavam era da ordem de 700 kV. Então, em torno já de 1900, o pessoal queria fazer aceleradores de partículas. Como é que você acelera partículas carregadas? É você aplicar uma diferença de potencial muito, muito grande. Né? E com esses 700 kV não dava para se fazer. E aí, nessa época, aparece um cara que é o Robert van der Graaf. Ele vai um tempo para a Europa, ele é americano, mas ele vai um tempo para a Europa e aprende e tenta construir uma máquina lá, mas não tem tanto sucesso porque ele está querendo fazer um acelerador de partículas. Mas ele voltou cheio de ideias para os Estados Unidos e nos Estados Unidos ele desenvolve, né, o famoso gerador de Van der Graaf. E esse gerador ele foi desenvolvido pelo Van der Graaf, lógico, e ele foi patenteado. A justificativa do pedido de patente é que esse gerador ele poderia gerar 10 megavolts e que você ainda poderia acoplar esses geradores e ter o dobro, ter 20 megavolts. E aí ele construiu isso aí, fez as patentes e foi uma coisa que foi utilizada. Vamos entender como é que funciona o gerador Van der Graaf. Então o gerador Van der Graaf tem uma correia, tem um motor que vai fazer com que essa correia gire. Uma maneira de você eletrizar inicialmente o gerador Van der Graaf, alguns modelos, é você colocar uma fonte de alta tensão. Então aqui tem uma fonte de uns 10.000 volts. Esses geradores que têm essa fonte, eles chegam a uma diferença de potencial altíssima. A maioria desses geradores que você vê em museu, em feira de ciências convencionais, eles não têm essa fonte. É uma outra alternativa que você usa para gerar essa carga inicial. Tá? Mas o truque que o Van der Graaf utilizou para construir o seu gerador era o seguinte: ele transportava cargas através dessa correia para o interior de uma esfera. Essas cargas migravam aqui para a esfera. E elas não queriam ficar próximas uma das outras, porque elas todas tinham o mesmo sinal. E elas migravam rapidamente para a parte externa da esfera. E aqui dentro da esfera sempre tinha nenhuma carga, ou muito, muito pouca carga. Então, quando você vai eletrizar um corpo por contato, por exemplo, conforme você vai transferindo carga para esse corpo, cada vez vai ficando mais difícil, porque esse corpo vai ganhando uma propriedade elétrica. Como ele colocava carga no interior da esfera e lá nunca tinha carga, essa carga migrava rapidamente para fora, era muito fácil ele colocar as cargas aí. Tá? E aí a superfície da esfera chegava a uma diferença de potencial altíssima. Então, dentro de uma esfera, vou fazer esse experimento para vocês futuramente, depois, não tem carga, não tem força elétrica, não tem campo elétrico. Então é muito fácil você colocar a carga lá dentro. Não existe diferença de potencial dentro da esfera. Então, se você está dentro da esfera, você não pega choque. Por quê? Porque lá não tem carga. Uma outra maneira desses geradores funcionarem é que a maioria dos geradores desses que tem em feira de ciência, até o nosso, lá do nosso laboratório, é o seguinte: você tem um motor que vai girar essa roda aqui, tem uma correia. Essa correia tem que patinar um pouquinho aqui. E aí o que acontece? Esse eixo, ele fica com carga negativa, por exemplo. Isso vai depender do material que foi construído o eixo e do material que foi construído a correia. Então vamos supor que ele fique com carga negativa aqui. Se ele está com carga negativa, a correia está ficando com carga positiva. E o que acontece? Essa carga negativa aqui, ela está numa pequena área. Então a força elétrica, o campo elétrico é muito intenso. Você vai repelir cargas negativas dessa pontinha que está ligada à Terra, e cargas positivas vão também começar a pular para cá, para a correia. E isso aqui está girando, vai levar lá para dentro da esfera.
e aí você vai chegar uma diferença de potencial muito, muito alta. Nesses Van der Graaf comuns, você chega facilmente 100 mil volts, sem grandes cuidados. As demonstrações que nós vamos fazer com o gerador Van der Graaf, eu nem trouxe ele para cá, porque eu fiquei com medo de queimar alguma câmera, porque a diferença de potencial é muito grande. Aí eu fiz isso lá no nosso laboratório de ensino. Agora, qual é? Então, o gerador de Van der Graaf, tá certo? Ele, quando ele é construído sob normas, ele chega nesses 10 megavolts. Agora, tinha outra coisa que o Van der Graaf estava pedindo na patente dele, que ele falava que os geradores podiam ser acoplados. O que é gerador acoplado? É você arranjar uma correia e um eixo, que a correia fique com carga positiva, e arranjar um eixo e uma correia que ele fique com carga negativa. Então, um dos geradores vai ficar com carga positiva e o outro vai ficar carregado com carga negativa. E agora a diferença de potencial daqui depende das duas cargas. E aí você chega a uma diferença de potencial altíssima, e isso aí pode ser utilizado, foi utilizado, para acelerar partículas. Isso era uma coisa tão importante que aqui está a inauguração do gerador Van der Graaf, está no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 1929. Então tem um monte de figurão aqui, todo mundo de terno aqui vendo o Van der Graaf explicando como é que o gerador funcionava. Então agora, pessoal, nós vamos lá no nosso laboratório para entender como é que esse gerador funciona. Então isso aqui é o gerador Van der Graaf. O gerador Van der Graaf, ele tem essa correia, tá certo? Essa correia, ela é girada por um motor que está aqui embaixo, um motor elétrico, tá? Tá aqui, ó. Esse motor gira a correia, tá? Aqui nós temos uma tela, tá certo? Aonde acontece o processo de eletrização, tá? Não é por atrito, essa tela está longe dessa correia, como nós explicamos anteriormente. E aqui nós temos uma esfera. Eu tenho a minha correia, tá certo? Eu eletrizo a correia aqui embaixo por indução, essa correia está girando, essas cargas vão subir. Quando essas cargas encontram essa tela, elas saltam para a tela, e essa tela aqui, ela está conectada num fio na parte interna da esfera. Então aqui fica cheio de carga de mesmo sinal. E essas cargas que têm o mesmo sinal não querem ficar dentro da esfera. Elas querem ficar o mais longe possível uma das outras. E aí elas pulam para a parte externa da esfera. Esse é o grande truque de funcionamento do gerador Van der Graaf. Tá certo? Então, aqui dentro, a quantidade de carga que tem é zero. Então, é muito fácil você colocar carga aqui dentro. E aí, essa carga é rapidamente transferida para a parte externa da esfera, e aí você atinge diferenças de potencial muito, muito alta. Então, observe o seguinte, agora eu vou ligar o nosso Van der Graaf e vamos ver ele funcionando. Tá? Então, aqui está o motor, está girando a correia, e aqui eu tenho uma esfera de alumínio, tá, que tem um isolante, e ela está ligada à terra. Então aqui tem uma diferença de potencial altíssima nessa esfera com relação à terra. Se eu aproximar essa esfera aqui, ó, tá certo? Então isso aí é da ordem, tá certo, dos 100 mil volts, tá certo? Tá? Eu posso também colocar a minha mão aqui, tá? Para pular uma centelha, ó. Tá? Dói um pouco, tá certo? Mas isso aqui é a corrente que tem aqui, a quantidade de carga, tá certo? Que o Van der Graaf mantém na esfera não é tão grande. Por isso eu não morro eletrocutado, mesmo tendo uma descarga altíssima pulando na minha mão. Então agora que nós já entendemos lá como é que funciona o gerador Van der Graaf, né? Vimos detalhes, vamos ver qual era a aplicação, né? Muitas vezes você vê esses negócios em sala de aula, são coisas importantes, você pensa num geradorzinho pequenininho assim. O que é que o Van der Graaf estava pensando? Porque se usa gerador Van der Graaf, porque o Van der Graaf ficou um cara famoso, tá certo? Isso aqui é a montagem de um gerador Van der Graaf nos Estados Unidos. Isso aqui, pessoal, é um monte de caminhão, isso aqui é a esfera, ó. Não é aquela nossa esferinha lá, não. Isso aqui é a montagem, ó. Cara aqui em cima da esfera e o pessoal montando. Tá dentro de um galpão. E, depois dele montado, eram 2 geradores,
Um que ficava com carga positiva, outro que ficava com carga negativa. E aí isso aqui era o acelerador de partículas. Foi um dos primeiros aceleradores de partículas montado nos Estados Unidos. Agora observe o seguinte, tem um detalhe que os pesquisadores, eles estão trabalhando dentro da esfera. Por quê? Porque dentro da esfera não existe diferença de potencial. Então não tem perigo deles pegarem choque. Então eles ficavam trabalhando dentro e aceleravam partículas. E isso aí foi uma coisa que teve uma importância muito grande na época. Não é só esse negócio de você fazer choquinho, levantar o cabelo, essas coisas. Então, muito obrigado e vamos à próxima.